Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus com o método A Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Abib, método da Canção Nova. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus? Nós já começamos e temos um plano de leitura aqui, cada playlist. Você entrando aqui no canal vai descobrir o passo a passo também na descrição do vídeo. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 1 a 10. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre então e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava e lhes diz: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu então com outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho por terra, mas não entrou. Então, chega também Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Vê as faixas de linho por terra e o sudário que cobria a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Ele viu e creu, mas também não tinha compreendido que, conforme a Escritura, ele devia ressuscitar dos mortos. Os discípulos, então, voltaram para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por muitas vezes eu li esse texto e ficava pensando assim, nossa, como que eles não acreditavam, né? Como que podia ter essa dúvida ainda? Mas passando o tempo de caminhada e vendo minhas próprias dúvidas com relação a tantas coisas que Deus já tinha dado provas de que era capaz de fazer, que já tinha realizado, e de novo me encontrava diante de uma situação, uma tribulação, e eu duvidava. Como eu posso achar que nessa hora eu não duvidaria? Eu não digo duvidar, porque eu acho que talvez é uma palavra muito forte para os discípulos, mas eu não ficaria meio que em estado de choque, meio que tenso, meio sem entender o que estava acontecendo, porque era de fato isso. Jesus tinha sido morto e sepultado, e lá no terceiro dia, lá no domingo, eles estavam diante de uma notícia que parecia brincadeira de mau gosto. Como assim? Onde é que está? Veja, Maria Madalena não chegou lá dizendo assim, Jesus ressuscitou, só que eu não vi não, viu? Só vi que o sepulcro está vazio. Não. Ela não chegou lá dizendo Jesus ressuscitou, ela chegou lá dizendo, tiraram o meu Senhor do sepulcro e eu não sei onde colocaram. Rolaram a pedra e ele não está lá. Você está diante de uma suspeita ou de uma evidência de que a pedra está rolada. Se a pedra está rolada, alguém rolou essa pedra. Jesus não está lá. Então, se Jesus não está lá, alguém levou o corpo. Então, ela não estava errada. Só faltava fé para crer no que Jesus já tinha falado antes. Os discípulos vão correndo e
Quem ama mais, né, o discípulo amado, corre mais rápido. Só que, respeitando a autoridade, talvez, de Pedro, como o Papa, como o primeiro, João não entra. Quem entra primeiro é Pedro. E talvez, tendo chamado João, olha, você está aqui descrevendo como é que estava lá dentro. João depois entra, e quando ele vê, aqui diz, ele viu e creu. Creu que Jesus, de alguma forma, tinha saído do sepulcro. Não tinha ainda associado as coisas na cabeça. Sabe quando alguém conta uma verdade para você, que você espera muito, mas parece uma coisa impossível? Vou dar um exemplo aqui de coisa material. Você entra num sorteio de um carro, você precisa de muito carro. E aí daqui a pouco vem o resultado. Você ganhou o carro, premiado. Aí você fica naquela situação assim, eu? Tipo, ué? Não, me belisca, não pode ser verdade, sabe? Ou o contrário, uma situação de perda, que alguém fala, olha, fulano de tal morreu. Aí você fica naquela situação, como assim? Porque da noite, de um momento para outro, você não tem mais a pessoa. Ela se vai. Então, há um tempo de, não é possível, de você não entender as coisas. Talvez seja isso que São João experimentou. Ele acreditava, ele creu, mas ao mesmo tempo não entendia. Não sabia explicar, não sabia como dizer. Ficou guardando aquilo no coração. Por quê? Porque eles voltaram para casa. No mesmo dia, porém, Jesus vai aparecer para eles. Mas naquela hora, ele não saiu gritando, Pedro, ele ressuscitou, Jesus está vivo. Não, ele guardou no coração. Ele ainda não compreendia. Está aqui. Pois ainda não tinham compreendido que, conforme a Escritura, ele deveria ressuscitar dos mortos. Essa palavra não foi usada aqui. Ressuscitou. Mas ele creu. E às vezes a gente precisa ter essa fé inicial. Ela não estava completa. A fé na ressurreição que São João tem, ela se completará vendo Jesus. Tocando, vendo Jesus comer. Porque Jesus vai comer um pedaço de peixe, né? Essa fé vai se completar aí. Mas ela começa ao ver as vestes sagradas ali dobradas. Não, quem roubou Jesus não ia levar ele assim, peladão, né? Jesus estava sem nada. Sem as vestes, né? Sem as faixas, né? E sem o sudário. Não ia levar. Por aí, um corpo. Levaria com tudo. Então algo diferente. Algo diferente aconteceu. Aquela pedra foi rolada não para Jesus sair do sepulcro, mas para que os discípulos pudessem testemunhar o milagre. O grande milagre da ressurreição. Talvez eu e você precisemos ter essa fé inicial de ver somente os panos, mas crer. Com aquela fé de expectativa de que algo bom vai acontecer. Eu tenho certeza, algo vai estar por vir. E nessa hora, a gente poder experimentar da presença de Jesus na nossa vida. No meio da tribulação, no meio de situações difíceis, tensões que nós enfrentamos na nossa vida, para nos convertermos, para mudarmos, para sermos melhores, Deus está ali, vivo. Você só não está vendo ainda. Eu só não estou vendo ainda. Vamos anotar no nosso diário? Não tem promessa, nem ordem, nem princípio eterno nesse trecho, mas qual a mensagem de Deus para você hoje? E como colocar isso em prática na sua vida? Anota isso no seu diário e vamos lutar para viver. Como eu falei no início, aqui na descrição do vídeo você encontra o passo a passo para aprender a fazer o estudo da Palavra de Deus com o método A Bíblia no meu dia a dia. É lá que a gente aprende o que são promessas, ordens, princípios eternos e escrever qual é a mensagem de Deus para mim e como colocar isso em prática na minha vida. Porque eu preciso colocar a Palavra de Deus em prática todos os dias. Caso contrário, eu sou como um homem que constrói sobre a areia e não sobre a rocha.
Também convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like, comentário, também compartilhar, porque tudo isso ajuda muito a gente a crescer. E crescer o número de pessoas que fazem o estudo da Palavra de Deus todos os dias e assim vão construindo um relacionamento bonito com Jesus através da sua palavra. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.